Olá pessoal, eu sou Wagner Gabardo e esse é o nosso segundo vídeo onde nós vamos falar sobre vinhos biodinâmicos. Então a gente começa definindo esse conceito, quais são os princípios da agricultura biodinâmica e também na segunda parte a gente vai falar dessa novíssima certificação dos tais vinhos veganos. Uma boa aula para vocês! Bom, vamos então falar sobre o manejo biodinâmico dos vinhedos. A gente começa aí com uma ilustração muito bonita de uma vinha velha plantada no sistema de vaso, né, cujas raízes são tão grandes e profundas, né, e faz uma alusão aí a um formato de um sol, né, justamente para significar a importância dos astros no ciclo da vida, né. Esse é um dos princípios básicos aí da viticultura biodinâmica. Antes de mais nada, é importante a gente entender a viticultura biodinâmica, né, essas práticas, também como uma filosofia de vida, né? Normalmente você vê muitos dos produtores que eles adotam também um estilo de vida mais conectado, né, integrado com a natureza, mais sustentável, mais respeituoso mesmo com a biodiversidade, né? E parte desse princípio de que o vinhedo ele é entendido como um ecossistema, ou seja, complexo, são várias espécies, de várias origens, do reino animal, do reino vegetal, né, dos micro-organismos, que agem de forma aí interdependente. E o princípio aí básico da biodinâmica é justamente buscar o equilíbrio natural do solo, da fauna, da flora e do homem, que conduz aí as práticas agrícolas. Quais são os princípios aí básicos, né? Enquanto nós comentamos aí, nós temos uma imagem de um vinhedo circular biodinâmico no Vale do Uco, né? Num formato aí bastante inovador. É conceber o vinhedo como um organismo vivo, único, autônomo e diverso, né? E aí nós temos, se atribui aí a fundação, digamos, a difusão dos princípios dessa chamada agricultura biodinâmica ao Rudolf Steiner, né? E ele defende aí que é o ser vivo que deve ser organizado e desenvolvido como um organismo, considerando as suas condições naturais, sociais e econômicas. Tudo que seja essencial para a fazenda deve ser produzido dentro da mesma, o que reforça aí essa ideia da sustentabilidade. E é importante a gente pensar também que muitos dos princípios biodinâmicos que nós adotamos, entendemos hoje como a biodinâmica, são uma apropriação de saberes tradicionais, dos chamados ecossaberes, que os nossos avós já sabiam, que comunidades indígenas já detêm esses saberes da natureza, que na verdade são popularizados e são formatados aí com esse rótulo biodinâmico. E aqui, inclusive, quando eu falo que é importante a gente entender o vinhedo como um ecossistema, e mesmo esse conceito de ecossistema, né, dessa interdependência que eu falei anteriormente, é um conceito aí bastante recente, criado aí em 1935 por Tansley. O que envolve, então, uma prática biodinâmica, né? Basicamente, né, vai envolver o emprego aí de preparados, né, vão ser chamados de preparados biodinâmicos, que por alguma razão são numerados a partir de 500, começando em 500, 501, 2, 3, 4, 5. Né? Ele vai usar princípios, e vejam que interessante, da fitoterapia e da homeopatia. Então você fazer um manejo biodinâmico do vinhedo é como você fazer um tratamento homeopático do solo, que é a principal fonte de alimento, da onde a vinha se nutre. E eu preciso ter um solo bastante saudável para que eu tenha uma planta com boa saúde, ou seja, boa imunidade, né, e resistente a pragas e doenças. Então, pensem que a planta é um ser vivo, né? Um manejo convencional do vinhedo seria, por exemplo, a planta está doente, eu vou lá e faço um tratamento com fungicida, faço com um inseticida, né? O manejo orgânico, a gente partir do princípio de a planta está com uma doença, né? Eu
vou fazer um tratamento para curar essa doença, mas eu vou tratar de usar remédios naturais que curem a planta, né, para que ela possa se recuperar. E o princípio do biodinâmico é eu vou fazer tratamentos naturais preventivos para que sequer a planta esteja exposta a esse tipo de doença. Então, sempre com ênfase aí na saúde do solo. Né? Essa aqui é uma frase famosa do Albert de Vienne, que tem manejos de vinhedos biodinâmicos na Borgonha, que fala, né, que nós sempre fomos orientados para o que a vinha precisa. Não nos perguntávamos o que o solo precisava, que é aí a fonte de alimento da vinha. A observação também da influência do Sol, da Lua e dos demais astros sobre a vida na Terra também é um princípio bem importante que vai reger o que nós vamos falar mais na sequência, o chamado calendário biodinâmico. Bom, alguns estudos científicos aí que mostram a eficácia, né, justamente esse aumento aí da resistência, da saúde da planta. Né? Colisco faz um estudo, né, no período aí de 8 anos e vai encontrar, né, melhores resultados na germinação e crescimento das plantas, né, quando semeadas próximas à lua cheia. Então aí já começa a se entender que a lua ela não tem uma influência só sobre as marés, mas tudo que tem matéria líquida na sua composição. E as plantas, né, elas têm a seiva, então a lua vai ter uma influência direta na condução da seiva das plantas. Goldstein, em 2000, encontra um aumento de até 15% na produtividade, né, em semeaduras logo antes da lua cheia e a redução de 17% da lua minguante. Também tem a ver aí, mais uma vez, fala sobre a importância da lua. A gente não dá tanta atenção, costumamos dar mais atenção para a influência do sol, mas a lua tem um papel importante. Sanches, né, observa o corte da madeira em cipós entre 3 dias antes e após a lua minguante, né, e observa qualidades diferentes no cipó, dependendo do momento em que se faça a poda. Então é o que nós falávamos, né? O papel principal, os dois astros que vão ter maior influência vão ser o Sol e a Lua. O Sol vai regular a luz para que a planta, né, possa fazer a fotossíntese. Calor vai reger as estações do ano, né, a primavera, verão, outono e inverno, e vai reger o ciclo vegetativo das plantas, né, diretamente. Já a Lua também vai regular a luz. Importante lembrar que quando nós temos aí uma noite de lua cheia, nós temos o céu iluminado, então existe aí uma iluminação noturna e, como nós falamos, ela vai influenciar na condução da seiva. Então a tendência é que luas crescentes, né, tendam a induzir para que a seiva das plantas suba e luas minguantes vão acalmar, né, vão fazer com que a seiva desça mais em direção às raízes. E, como eu fui falado anteriormente, nós vamos ter aí uma série de preparados, né, que vão ser a tradicional compostagem, né, esse saber aí ancestral que nós já temos, já há muito tempo fazemos compostagem, né, com o objetivo de nutrir o solo. E uma vez que o solo está bem nutrido, a planta está fortalecida. Então nós vamos ter ali, né, dos preparados biodinâmicos, né, eles vão ser numerados de 500 a 508. Né, os dois primeiros vão ser preparados de pulverização, ou seja, uma vez prontos, eles vão ser diluídos e pulverizados. E os preparados de 502 a 508 vão ser preparados de compostagem, que vão justamente melhorar a eficiência dos adubos orgânicos, né, e nutrir o solo com potássio, com nitrogênio, com ferro, com tudo que ele precisa para ser um solo saudável. E o interessante é que tanto a elaboração desses preparados, né, dessa compostagem e a aplicação dos mesmos, ele vai ser sempre feito de forma bastante ritualizada.
Então agora nós vamos passar por cada um deles, né? E só para vocês terem uma ideia, os dois primeiros são preparados onde a compostagem ela é enterrada dentro de um esterco dentro de um chifre, né, de vaca. Mas vejam no nível de detalhes que se entra e de ritualização no preparado, né? Então, por exemplo, aqui sugere-se que esse preparado do esterco no chifre, né, se encham os chifres da vaca, uma vaca que preferencialmente tenha tido vários partos com esterco, eles são enterrados, né, e depois de muitos meses, né, é que se desenterram, né, ou seja, na primavera, e lá dentro vai ter uma capa importante de humus. E vão ter enzimas que vão atuar como corretor do solo, então esse tipo de preparado vai favorecer aí a atividade microbiana, a formação do humus, vai melhorar a absorção e a retenção da água do solo, além de regular o pH do solo. Então, para vocês terem uma ideia, será que faz diferença? Então, essas imagens aqui, acho que elas mostram bem, né? Então, nós temos nesse primeiro caso, na foto no canto superior esquerdo, né, uma parcela, né, de manejo convencional. Vejam que o solo está bastante compacto, e um solo compacto ali não vai ter boa drenagem, não vai ter bom enraizamento. E já no canto superior direito, nós temos aí uma parcela de solo, né, com o manejo biodinâmico. Então é um solo muito mais poroso, né, e com muito mais formação de raízes. Então um solo aí muito mais saudável. E aqui nós temos uma segunda comparação, né, que vai mostrar, aqui no caso é na região de Bordeaux, em Saint-Estèphe, né, que mostra, né, após um ano de um vinhedo de manejo orgânico, após um ano de aplicação do preparado 500, né, ou seja, do manejo biodinâmico, como o solo novamente aumenta em qualidade, né, fica aí uma textura bem delicada, né, o solo tem vida, né, e tem muita formação ali de raízes também. Outro preparado muito popular, que também é um preparado de pulverização, ele é feito com essa pedra, com a silica. Então o que se faz? Moe-se a silica, se mistura a silica preferencialmente com água de chuva, né, até se fazer uma pasta densa, e se coloca num chifre. Esses chifres também são enterrados, ficam meses enterrados, e se saca aí o conteúdo do chifre para em seguida se fazer uma pulverização também. E o efeito é impressionante, né? Sugere-se aqui se aplicar de 15 a 20 dias antes da colheita. Isso ajudaria a adiantar a maturação, a alcançar mais sabor e mais açúcares, né? Inclusive sugere-se aí aplicar pelo período da tarde. E para vocês terem uma ideia da eficiência disso, nós temos aí imagens de vinhas no Côte du Rhône, de vinhas de Mourvèdre, né, antes de receber o preparado 501 de silica, com a pulverização nas folhas. Então prestem atenção nesse detalhe. Vamos aí à próxima imagem e vejam agora como as folhas estão alegres, brilhantes e todas, né, orientadas para o sol, né? O que mostra aí que elas estão ali em pleno exercício de fotossíntese, o que vai ajudar muito na maturação dos seus frutos, aqui no caso, a gente falando aqui no caso das uvas. Quando a gente fala de biodinâmico desses preparados, né, então é importante sempre entender que vai acontecer, e sobretudo esses preparados de pulverização, eles vão ter uma etapa que vai ser a etapa de dinamização, né? O que é essa etapa de dinamização? Uma vez que você tem o humus, uma vez que você tem a pasta da sílica, você vai diluir, né, este e outros preparados que nós veremos na sequência, preferencialmente em água de chuva, né, para que você possa depois pulverizar isso, né, morna, né, próxima à temperatura do corpo humano, e você vai fazer agitações em movimentos circulares, sentido horário, sentido anti-horário,
né, por pelo menos aí 1 hora, né, e aí nós temos uma foto de fazendo com os braços, né, uma movimentação mecânica, o que, claro, torna mais trabalhoso, cansativo. Você vai precisar aí da família reunida para fazer esse trabalho da dinamização, mas hoje em dia também já se tem umas espécies de dinamizadores, né, que seria uma espécie aí de um processador, como se fosse uma batedeira ali para misturar o líquido para poupar o esforço humano. Mas os mais tradicionalistas vão fazer aí dessa forma como nós vemos na foto. Então aí nós temos um dinamizador, como eu falei, como se fosse uma daquelas tambores de máquina de lavar antigos ali, fazendo uma espécie de uma centrifugação do preparado. Agora os preparados 502 a 508, esses sim vão usar muitas das ervas fitoterápicas, homeopáticas. Então, por exemplo, aqui nós temos 1000 folhas, né, que vai facilitar a compostagem e vai reforçar os preparados antifúngicos, né, e que vai fazer com que as plantas tenham mais resistência a parasitas. A camomila, que no meio da compostagem vai ativar os processos de nitrogênio, né, e vai ter compostos antimicrobianos. Vejam que mais uma vez é todo ritualizado, né? Colhem-se as flores de camomila nas primeiras horas de uma manhã ensolarada, se deixam secar na sombra, se guardam até o outono, né? Depois se umedecem, né? E se inserem no intestino delgado de uma vaca, né? Se enterra num lugar irradiado no sol, permanece, né, por meses antes de se retirar posteriormente para poder fazer o uso desse preparado. Preparado 504, feito a partir de urtiga, né, que na pilha de compostagem vai ativar os processos de ferro, né, vai ser um estimulante de crescimento e a sua infusão vai atuar como um inseticida natural e vai melhorar também a função clorofílica das plantas. E vejam lá que a imersão em extrato de urtiga das raízes, né, durante 30 minutos vai reforçar as defesas de novas plantações. Preparado 505, nós temos aí a casca do carvalho, né, de um carvalho velho, né, vai ser usada para ativar os processos de cálcio, né, e também vai ajudar a frear o crescimento fúngico. Vejam que eles inserem aí a casca do carvalho no crânio de um animal doméstico da própria propriedade, né, e, né, se enterra também, né, esse preparado. 506, o dente de leão, né, tão comum, tão selvagem, abundante, né, também é usado nas preparações. O extrato fermentado do dente de leão vai ser um estimulante para a terra e para a vegetação. Preparado 507 de valeriana, ele vai favorecer que surjam mais minhocas na terra. A minhoca vai ser muito importante, né, para ter solos férteis, para ter um solo que oxigene, que tenha uma atividade microbiológica diversa. Lembre-se que nós falamos que, né, tanto a joaninha quanto a abelha são muito importantes para o manejo orgânico, e para o biodinâmico aqui a minhoca também é tão importante quanto os outros dois insetos que nós falamos. E a valeriana vai ser importante também para a cicatrização de feridas depois de uma chuva de granizos, por exemplo, proteger de geadas, tanto durante a floração, né, quanto durante aí a brotação. O preparado feito de cavalinha, ele vai ter uma excelente ação antifúngica, muito usado já na agricultura orgânica, né, e vai ajudar a manter, né, o controle do míldio, oídio e da botrytis verde, da podridão verde. E aí se sugere, né, que ele vai ter um efeito mais eficaz quando administrado poucos dias antes de um dia de lua cheia.
Vamos falar então agora sobre o calendário biodinâmico, né? Quem cria este calendário biodinâmico? É justamente uma discípula lá do Rudolf Steiner, né? Que é a Maria Thun, já falecida, né? E esse calendário ele vai ser baseado, vai ser baseado muito na observação dos astros, né? Então ele vai considerar não só as fases da Lua, mas também a posição da Lua, a configuração da Lua em relação aos outros astros. Então vai ser sobretudo a questão da Lua com a constelação zodiacal. E hoje em dia ela já é falecida, e aí nós temos um livro publicado, né, licenciado por algum parente dela, ainda vivo, né, que são publicados aí anualmente, que vão servir como um guia de práticas agrícolas. E existe até esse livrinho ali muito interessante, e que já foi usada essa teoria por alguns supermercados ingleses, que existem também certos dias do ano que vão favorecer a degustação dos vinhos, né, que vão fazer com que a gente perceba os vinhos de melhor qualidade, e esses mercados ingleses usaram esse guia de quando o vinho é mais saboroso, a partir desse calendário biodinâmico, para definir quando eles organizariam as degustações de vinho nas suas lojas, né, para incrementar as vendas dos vinhos. Vejam que interessante. Então vamos ver um pouco sobre quais são os princípios aí da Maria Thun, né? Então ela vai recomendar práticas agrícolas segundo a posição da Lua em relação a outros astros, no caso em relação às constelações. Além disso, a fase da Lua, seja crescente ou minguante, ela vai ser considerada na escolha da prática. Se é bom para colher, se é bom para podar, se é bom para transplantar. Então tudo isso está em maiores detalhes nesses calendários biodinâmicos que foram mostrados. Mas para ter uma ideia introdutória, então quando a Lua está passando, né, pelas constelações do elemento Terra, né, pelas constelações de Touro, Virgem e Capricórnio, é favorável para a gente trabalhar raízes. Por exemplo, colher batata, cenoura, cebola. Quando a Lua está passando por constelações do elemento ar, né, pelas constelações de Gêmeos, Libra e Aquário, é favorável para fazer manejos de plantas de flores, né, alimentos de flores, no caso brócolis, couve-flor, alcachofra. Quando a Lua está passando sobre as constelações de Peixe, Câncer e Escorpião, né, que são constelações do elemento água, favorável para trabalhar com as folhas, como no caso salsinha, repolho, espinafre. E finalmente, quando a Lua está sobre as constelações de Áries, Leão e Sagitário, do elemento fogo, é favorável para o manejo das frutas, né, como tantas, né, alguns exemplos, tomate, pimenta e abóbora. A Maria Thun, esta senhorinha aí da foto, né, ela também vai propor o seu preparado, além daqueles 8 preparados que são listados, foram explicados anteriormente, né, e que vai trabalhar com esterco, vai trabalhar com alguma pedra, no caso basalto em pó, casca de ovo, né, ou seja, coisas que a gente usa na compostagem, né, e se enterra, né, e em questão de poucos meses teremos aí um adubo, né, rico em humus, usado para fertilizar o solo. E aí vão existir também datas propícias para esse tipo de aplicação. Então, o interessante é a gente, resumidamente, pensar esse manejo biodinâmico como uma mistura, né, de saberes tradicionais, que a gente chama de ecosaberes, mas que vão ter um certo princípio científico, vão ter uma razão científica. Algumas coisas comprovadas, outras coisas numa dimensão holística, talvez não precisa, que talvez a influência da Lua sobre certas constelações, mas que já tiveram muita eficácia, e por isso que é uma prática aí que ganha aí cada vez mais evidência e se converte em valor, né, nos vinhos finais.
Importante a gente pensar também que ela ela tem um valor agregado importante, né? Ela tem por dar um trabalho maior, é mais trabalhoso você fazer toda essa compostagem, você fazer todos esses preparados, você aplicar, o que implica que você vai ter vinhos aí também de um custo mais alto. E aqui nós temos, mais uma vez é importante trazer esse quadro aqui, que faz uma comparação de um vinho convencional para um vinho método natural, para um vinho orgânico e para um vinho biodinâmico, né? Então até agora nós falávamos de manejo do vinhedo, né? E quem certifica? Dos órgãos certificadores é o Demeter, né? Ele permite que, né, a fermentação deve ser sempre espontânea, né? Mas permite-se adicionar sulfito, lembre-se que sulfito é necessário para a estabilidade, bentonite, né, para clarificação, né, ácido tartárico para correção de acidez e aí encerra a lista aí de permissões de um vinho que possa ter a certificação biodinâmica. E mais recentemente, por uma demanda de mercado, entrando aí numa questão de ética alimentar de muitos consumidores, né, como está crescendo cada vez mais o número de consumidores de produtos vegetarianos e veganos, né, claro que começam a surgir órgãos certificadores desses produtos que deem uma segurança para o consumidor e o vinho acaba entrando na onda. Então, estritamente, né, o que quer dizer um vinho vegano? Né? Como nós temos ali, por exemplo, esse rótulo ali do Miolo Wild Gamay Nouveau 2020, né, que tem ali no cantinho inferior direito um rótulo de vegano. Então, ser vegano, né, parte do princípio de que não deve ter nenhuma substância de origem animal nos processos de vinificação. Então, o vinho, para ser vegano, ele não permite clarificação com clara de ovo, que é amplamente usado, né, tradicionalmente usado. De que forma você evita uma clarificação com clara de ovo? Fazendo uma filtragem. Mas daí a gente entra em questões, por exemplo, pode ser usado filtragem com gelatina e essa gelatina pode ser à base de peixe. Nesse caso, um vinho vegano não pode usar esse tipo de gelatina, né? Somente se aceitam aí filtros minerais. E não fica claro, sobretudo aí nesta certificação específica de vegano, né, se faz aqui uma grande exposição, né, sobre, por exemplo, o uso de animais no vinhedo, porque aqui a gente está falando, né, de um vinhedo, por exemplo, se eu falo de vinhos biodinâmicos, estou falando de um vinhedo biodiverso, que vai ter galinha, que vai ter lhama, que vai ter cavalo, que vai ter ovelha, né, pato, que vão ajudar a adubar o solo, no controle de pragas. E no caso do cavalo, ele faz uma tração animal, né, para não usar máquinas, motores, contaminação do solo, que faz muito, contaminação do meio ambiente, né, o que faz muito sentido, né. E aqui você deve, se a gente for pensar por esse viés, um vinho vegano, então não pode ter nenhum cavalo fazendo tração animal. A certificação, até onde o certificador divulga, né, proíbe maus tratos e usos de animais para entretenimento. Então, se a gente supor que um cavalo bonito, bem cuidado, como mostrados na foto anterior, né, não implicaria num animal maltratado e ou usado para fins de entretenimento. Então, paira essa dúvida aí sobre a presença ou não de animais no vinhedo para ter aí essa certificação. Mas, já de antemão, né, importante alertar que simplesmente a preocupação deles é elaborar um vinho sem qualquer substância de origem animal. Comprei levedura selecionada, fiz todas as correções que queria, né, ou trabalhei com uvas não de procedência orgânica, mas não usei nenhum produto de origem animal, eu posso ter um vinho vegano. Então a gente entra aí nessa uma certa oportunismo do mercado, né? E resta saber aí se essa moda fica.
Bom, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado a nossa aula e se vocês ficaram com alguma dúvida, é só mandar suas perguntas para o nosso e-mail contato@altagama.net.br com o assunto biodinâmico. Obrigado e até a próxima.